O governo liberou mais 6 bilhões de reais para a compra de vacinas da Pfizer contra a Covid. E você vai ver também. A Polícia Civil afirma que criminosos invadiram casas de moradores durante a operação que deixou 25 mortos no Rio de Janeiro. A ONU pediu uma investigação independente. Vacinação em massa na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, vai ter o reforço da Justiça Eleitoral. A delegação do Atlético Goianiense foi vacinada contra a Covid. A imunização foi no Paraguai. Uma exposição em São Paulo mostra personalidades negras que ficaram invisíveis na história brasileira. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O governo anunciou a liberação de mais de 6 bilhões de reais para comprar vacinas da Pfizer. O valor aparece em edição extraordinária do Diário Oficial da União, que divulgou a dispensa de licitação para a compra. O Ministério da Saúde informou que 6 bilhões e 600 mil reais serão destinados à compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra o coronavírus. O valor vai ser usado no segundo contrato com a fabricante. Atualmente, o Brasil já tem um acordo para a aquisição de 100 milhões de doses, em que parte está sendo usada na campanha de vacinação. As doses da Pfizer precisam ser acondicionadas em caixas com temperaturas entre 25 e 15 graus negativos por no máximo 14 dias. Por conta do curto espaço de tempo e das exigências de armazenamento, o Ministério da Saúde recomendou que as vacinas do primeiro lote fossem distribuídas entre as 27 capitais do país de maneira proporcional e igualitária. O governo destinou a vacina ao grupo com comorbidades, a gestantes, a mães que acabaram de dar à luz e a pessoas com deficiência permanente. Mas estados e municípios podem promover mudanças seguindo as estratégias locais. As 500 mil doses iniciais referentes à primeira etapa da imunização já foram distribuídas entre as capitais. O restante permanece armazenado na Central de Logística do Ministério da Saúde em Guarulhos. Quando guardada por longos períodos, a vacina da Pfizer precisa estar a menos 80 graus. Um tribunal misto formado por desembargadores e deputados estaduais de Santa Catarina está julgando o pedido de impeachment do governador afastado Carlos Moisés, do PSL. Ele é julgado por cometer crime de responsabilidade na compra de 200 respiradores para pacientes com Covid-19 por 33 milhões de reais, com pagamento antecipado e dispensa de licitação. Se for condenado, Moisés perde o cargo de forma definitiva. A defesa dele afirma que Moisés nunca participou desta contratação e acredita que a decisão será pela ausência de crime de responsabilidade. Carlos Moisés está afastado do cargo desde o dia 30 de março, quando o Tribunal do Impeachment aceitou a denúncia contra ele. O governo de Santa Catarina está sob o comando, desde então, da vice-governadora Daniela Rainer. O órgão de direitos humanos das Nações Unidas disse estar profundamente preocupado após a operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e pediu à Justiça brasileira uma investigação independente e imparcial. Pelo menos 25 pessoas, entre elas um policial, morreram na operação realizada na favela do Jacarezinho, na zona norte da cidade. Segundo a polícia, esta foi a operação mais sangrenta da história do Rio de Janeiro. O porta-voz da instituição da ONU, Rupert Colville, disse que há relatos preocupantes de que a polícia não tomou as medidas necessárias para preservar as provas na cena do crime, o que pode dificultar a investigação. A Agência de Direitos Humanos pede que o Ministério Público conduza uma investigação independente, seguindo as normas internacionais. A operação policial teve como alvo um grupo que recrutava crianças e adolescentes para o tráfico de drogas, roubos, sequestros e assassinatos. A favela é a base do Comando Vermelho, a principal quadrilha do tráfico na cidade. A comunidade foi transformada em um verdadeiro campo de batalha, com intensos tiroteios e helicópteros sobrevoando as casas. O Alto Comissariado denunciou o uso desproporcional da Força Nacional nas favelas brasileiras e Colville frisou que essa tendência já vem de muito tempo. A operação foi realizada apesar de uma decisão do STF que proibia a polícia de realizar este tipo de batida em favelas brasileiras durante a pandemia do coronavírus, salvo em circunstâncias absolutamente excepcionais. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, a Polícia do Rio de Janeiro foi responsável pela morte de 453 pessoas entre janeiro e março deste ano, e de 1.245 no ano passado. A Polícia Civil afirma que cumpriu as determinações do STF e informou o Ministério Público sobre a operação.
A Polícia Civil diz também que o planejamento da operação foi rigoroso e que criminosos que não reagiram foram presos. E que os bandidos invadiram casas de moradores durante a troca de tiros. Dos 25 mortos, segundo a polícia, 24 eram criminosos. O policial civil morto na operação, André Frias, de 48 anos, estava há 8 anos na corporação e foi atingido na cabeça por um tiro de fuzil. A Prefeitura do Rio de Janeiro flexibilizou as medidas de restrição contra a Covid-19 no município. Agora, o comércio e o trabalho de ambulantes nas praias e cachoeiras estão liberados todos os dias na semana. Também foi liberada a permanência nas praias e na orla. O toque de recolher de madrugada foi suspenso. O comércio não essencial, bares e restaurantes podem funcionar sem restrições de horário, seguindo todas as medidas preventivas. As novas regras já estão valendo e seguem pelo menos até o próximo dia 20 de maio. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro anunciou a descoberta de uma nova variante do coronavírus circulando no estado. É uma mutação da variante P1, descoberta em Manaus. Os resultados dos estudos feitos pelo Laboratório Central Noel Nutells, no Rio de Janeiro, mostram que a variante foi encontrada em mais de 5% das amostras coletadas. A Subsecretaria de Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro afirmou que ainda não é possível identificar se a nova variante é mais transmissível e mais letal. O Brasil já tem 15 milhões de casos de coronavírus e cerca de 417 mil mortes pela doença. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 2.550 mortes por Covid-19 e o total já é de 416.949 vítimas da doença. Em um dia também foram confirmadas mais 73.380 infecções pelo vírus. Com isso, desde o início da pandemia, mais de 15 milhões e 3 mil diagnósticos já foram confirmados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias baixou mais um pouco e está em 2.252 vítimas diárias, seguindo uma tendência de estabilidade. Essa é a menor média móvel de mortes registrada desde 20 de março, quando ela estava em 2.234. A curva de novos casos ficou em 58.984 confirmações por dia. No mapa da evolução da doença pelo país, 2 estados registram alta nas mortes, Ceará e Paraná. Em estabilidade estão 12 estados, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Já em queda aparecem 13 unidades da federação, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte e Rondônia. A Justiça Eleitoral vai ajudar na campanha de vacinação em massa contra a Covid em Botucatu, no interior de São Paulo. A cidade foi escolhida para um estudo clínico sobre a efetividade da vacina da AstraZeneca. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo assinou um acordo de cooperação com a Prefeitura de Botucatu. A intenção é apoiar na organização da vacinação em massa contra a Covid-19. A ideia é que cerca de 106 mil habitantes da cidade recebam a primeira dose da vacina em uma única data, ainda a ser definida. Para isso, a logística do evento vai seguir os moldes de uma eleição. O TRE São Paulo vai fornecer a listagem de colégios eleitorais e sessões eleitorais. Segundo o plano estratégico, cada cidadão deve se deslocar para a sua sessão eleitoral, onde vai passar por uma primeira triagem. Ele terá que levar seu título de eleitor, documentação de identificação e comprovante de residência. A pessoa que não tiver o título na cidade, mas resida por lá, pode comprovar a sua residência com outro documento. A Justiça vai fornecer uma autorização para que a pessoa tome a vacina no mesmo local de votação. No total, são 45 pontos definidos com 303 sessões de vacinação. E para auxiliar nos trabalhos de triagem e identificação dos cidadãos, os mesários dos pleitos devem participar da campanha. Para o estudo clínico, toda a população de Botucatu vai receber 2 doses da vacina e os casos positivos na região vão ser sequenciados. O objetivo é saber a efetividade da vacina produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. E o país já aplicou mais de 51 milhões e 624 mil doses de vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac.
Segundo o balanço do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 34 milhões e 270 mil brasileiros tomaram a primeira dose. Isso equivale a 16,18% da população. E 17 milhões 353 mil pessoas receberam a segunda dose da vacina. Depois do intervalo, a gente mostra a exposição em São Paulo que destaca personalidades negras esquecidas na história do país. Voltamos já. O Estado de São Paulo acabou de anunciar a ampliação do horário de funcionamento de restaurantes e do comércio em geral. O Estado ainda fica por 2 semanas na fase de transição das medidas de restrição, mas com o relaxamento de regras para conter o coronavírus. O governo liberou o funcionamento do comércio e dos serviços até às 9 da noite, já a partir de amanhã. Essa mudança aumenta em 1 hora o funcionamento de diversos setores da economia que desde o início de maio operavam das 6 da manhã às 8 da noite. Os estabelecimentos também vão poder operar com 30% da capacidade máxima. Antes a recomendação de ocupação máxima de a recomendação era de ocupação máxima de 25% para estabelecimentos comerciais e de serviços. A Arábia Saudita suspendeu a importação de carne de aves de 11 estabelecimentos brasileiros. Uma nota assinada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento afirma que a notícia foi recebida com surpresa e que não há nenhuma justificativa para a suspensão apresentada, para o anúncio da suspensão. O governo brasileiro informou que já está contatando as autoridades sauditas para esclarecer o ocorrido. Até agora, 46% dos contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo para entrega termina no dia 31. O brasileiro deixa tudo para a última hora. A frase já é bastante conhecida, mas nunca sai de moda, principalmente em tempos de entrega de imposto de renda. Te preocupa ainda não fazer? O prazo está acabando? Não, sei lá. O senhor já fez a declaração de imposto de renda? Não, nunca fiz. Nunca fez? Nunca fiz. E pretende fazer esse ano? Tô querendo. Se entrar dinheiro. Ainda não, mas farei. Eu ainda preciso conferir algumas coisas para que não haja inconsistência. Pretendo até o final do mês estar com ela pronta. Preocupa? Preocupa bastante, tem que estar regularizado. A questão está no seguinte, imposto é imposto, né? O nome já diz, ele é imposto. Não tem jeito de escapar. Não tem como. Quase metade dos contribuintes ainda não cumpriram sua obrigação com o leão. Hoje, para você reunir toda a documentação necessária para elaborar sua declaração de imposto de renda, teve uma certa dificuldade junto a bancos, instituições de ensino, comprovantes de saúde. Todos nós somos afetados e para se locomover, ou seja, para reunir essa documentação hoje, criou uma certa dificuldade. E daí, isso vai ficar cada vez mais apertado o prazo e o preenchimento da declaração. Daí justifica esse alto índice aí de não apresentação ainda da declaração. Ao todo, são esperadas para esse ano mais de 32 mil declarações. E o prazo acaba à meia-noite do dia 31 de maio. A recomendação dos especialistas é fazer o mais rápido possível a declaração. Quem deixa para a última hora corre o risco de enfrentar congestionamento no sistema da Receita Federal. Além disso, o contribuinte que perder o prazo vai ter que pagar multa. O valor da multa é de R$ 165,74, ou 1% do valor devido. O menor valor é que prevalece. Deixar para o último dia vai congestionar e teremos riscos aí de não conseguir enviar a declaração. 60% das declarações terão restituição de imposto. Os pagamentos serão feitos em 5 lotes, de acordo com o calendário da Receita. O primeiro em 31 de maio. Boa notícia para quem já cumpriu a obrigação junto à Receita, como o Francisco. O zelador fez a declaração na primeira semana do prazo e agora espera o dinheiro para ajudar a pagar a escola do filho. Com ele, não tem essa de última hora. Nunca deixar para o último dia, última hora, porque senão depois o sistema trava, você acaba
não declarando na época certa, acaba pagando multa e não é bom pagar já nos dias de hoje. Então aquela frase brasileiro deixa para a última hora, Comigo não é uma existe, boa. Comigo não existe. Sou britânico, tem que ser sempre na hora, ali. Pegou, chegou, nada de atrasado, nada de última hora, nada de último dia. Depois eu vejo. Não, para mim não. A partir de hoje, os nascidos no mês de junho, que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial e que não fazem parte do Bolsa Família, já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. A segunda parcela do auxílio para esse grupo estará disponível a partir do dia 30 de maio. Pesquisas indicam que as compras do Dia das Mães devem aquecer o comércio em São Paulo, mas o consumidor pretende gastar menos de R$100 com o presente. A pesquisa da Associação Comercial de São Paulo aponta que 58,6% dos brasileiros pretendem dar presentes no Dia das Mães. E outro levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas revelou que as mulheres de 40 a 59 anos pretendem comprar presentes de pequenas empresas para essa data. Os itens preferidos são peças de vestuário, cosméticos e flores. E o gasto máximo deve ser de até R$ 99. Segundo o Sebrae, os dados podem ajudar o empreendedor a direcionar suas ações para melhorar o faturamento na melhor data para o comércio depois do Natal. De acordo com o levantamento, quem compra de pequenos negócios mostra um interesse um pouco maior em presentear na data. E boa parte das compras também tendem a ser via internet. Este vai ser o segundo Dia das Mães comemorado durante a pandemia. No ano passado, as empresas estavam se adaptando às novas circunstâncias. Mas este ano já tem algum aprendizado, como a necessidade de digitalização do negócio e de um delivery bem estruturado. O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dalzotto, foi extubado, ou seja, não está mais entubado por causa da Covid-19. Ele está internado no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro desde o dia 16 de abril. Renan Dalzotto, de 60 anos, segue na UTI. Depois de derrotar o Libertad em Assunção pela Copa Sul-Americana, a delegação do Atlético Goianiense recebeu em solo paraguaio a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O Atlético Goianiense é o primeiro clube brasileiro a vacinar sua delegação com os imunizantes disponibilizados pela Conmebol. As vacinas foram doadas à entidade pelo laboratório chinês Sinovac e liberadas aos clubes que participam das competições sul-americanas. Apesar da doação, os clubes brasileiros que queiram vacinar seus integrantes precisarão sair do território nacional. Isso porque as vacinas doadas à Conmebol que entraram no país terão de ser repassadas ao SUS, como determina a lei. O presidente do Atlético, Adson Batista, usou sua conta pessoal numa rede social para postar um vídeo registrando o momento em que recebeu a primeira dose da vacina. Segundo ele, 44 integrantes da delegação foram imunizados. O Atlético Goianiense é o atual líder do grupo e da Sul-Americana, com 7 pontos, um a mais que o Libertad. O Dragão volta a jogar pelo torneio na quarta-feira, quando recebe o Palestino. Uma exposição na Pinacoteca de São Paulo mostra uma parte da história do Brasil que muitos desconhecem. São obras sobre personalidades negras que ficaram invisíveis na história do país. Não é de hoje que ouvimos falar a expressão racismo estrutural. Aquele ser humano negro ou vai ser tratado como uma pessoa de segunda categoria sem importância, ou não vai ser nem entendido como pessoa, vai ser tratado como um objeto, como uma coisa, como um animal. Para que isso se concretize, uma ideia precisa estar na cabeça de quem tem esse comportamento. Os negros não têm capacidade moral, capacidade intelectual, capacidade artística. Tanto que quando nós falamos de personalidades negras que são apagadas na história, nós temos personalidades negras que são embranquecidas na nossa história. O maior escritor brasileiro, Machado de Assis, foi negro. Mas a gente só reconheceu a negritude dele recentemente, coisa do século XXI. Memórias que por muito tempo foram ignoradas, negros que foram invisibilizados pela história, mas que agora são trazidos à tona nessa exposição inédita na Pinacoteca de São Paulo. As obras foram reproduzidas por 36 artistas e inspiradas no livro Enciclopédia Negra. A
registros de quem liderou movimentos de resistência, negociou condições de emprego e de vida, de mulheres que tiveram que ser separadas de seus filhos, das que com seu trabalho conseguiram comprar sua liberdade, antes condicionada a um documento, a Carta de Alforria. De professores, advogados, artistas e tantos outros que ajudaram a construir a biografia do Brasil. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem a Avenida Rebouças, que são duas personalidades negras que foram super importantes na nossa história, porém poucas pessoas sabem que elas são negras. Então, quando a gente traz isso para o debate, é para demonstrar como as histórias, as vidas e as lutas, as construções, a arte, a medicina, todas as profissões que a gente tem no Brasil, tem muitas personalidades negras que são muito importantes, mas que são invisibilizadas. Então a gente se coloca junto a uma luta antirracista, porque a gente só pode ter realmente uma sociedade democrática quando a gente tiver uma sociedade plural e diversa. São 3 salas com mais de 100 obras que retratam personalidades que fizeram parte da nossa história. Algumas delas ficaram conhecidas, como por exemplo, Zumbi dos Palmares, mas infelizmente a maioria dessas pessoas a gente nunca nem sequer ouviu falar, porque elas ficaram totalmente anônimas na sociedade. A importância do projeto vem do lugar de a gente trazer para o debate histórias de personalidades que foram constituintes e fundamentais para a história do Brasil que a gente tem hoje em dia. Isso é importante porque é uma forma também de combater o racismo que a gente vive hoje em dia na sociedade brasileira. Questionamentos que trazem reflexões e até discussões mais inclusivas e representativas, num país onde o racismo estrutural ainda é muito presente. Só uma reflexão mais aprofundada sobre esse racismo estrutural, né? Entender quem são esses personagens para que eles saiam do anonimato e permaneçam como protagonistas, né? Ela reforça que o Brasil é, na verdade, a base, né, da nossa cultura. Mesmo hoje em dia a gente ainda vê muito racismo. Eu acho que essa importância fica maior se a gente considera o momento que a gente está vivendo. Toda e qualquer forma de arte, ela é também uma forma de provocação. E eu acho que provocar as pessoas para recuperar um pouco dessa história, para compreender um pouco desse caos que a gente está vivendo, é sempre uma contribuição para o bem-estar das pessoas, porque o trazer o questionamento traz também alternativas, e alternativas dentre elas tem uma coisa de esperança. Então eu acho muito adequado e conveniente. Quem puder, não deve deixar de tomar contato. A exposição fica em cartaz na Pinacoteca, em São Paulo, até o dia 8 de novembro. E você viu na reportagem que o pesquisador Jaime Laureano citou a Avenida Rebouças, em São Paulo. É uma homenagem aos irmãos André e Antônio Rebouças, considerados 2 dos maiores engenheiros do país do século XIX. Essa edição fica por aqui. Já já você confere outras informações com a Juliana Dariva. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.